Fala comigo, tropa! Vamos para as nossas dicas, palpites e análises para os jogos do dia 27 de maio de 2025, a nossa terça-feira de última rodada de Libertadores e Sul-Americana. Bom, tropa, terça amanhã, vamos meter marcha aí, Libertadores e Sul-Americanas. Já vou te fazer um convite para estar no meu grupo gratuito, vou deixar o link aqui embaixo, tá bom? Clica aí que você vai receber bingo e bilhete para esses 3 jogos, para esses 3 dias de jogos aí. Fechou? Vambora, vamos meter marcha. Tropa, eu tenho um joguinho aqui, sem contar Libertadores e Sul-Americana, para vocês ficarem de olho. Que é o quê? Aqui é uma repescagem do time que ficou em antepenúltimo da segunda divisão da Alemanha contra o time que ficou em terceiro da terceira divisão. Isso aqui é para ver quem joga a segunda divisão e quem fica na terceira. Primeiro jogo, o Braunschweig ganhou de 2-0. Esse jogo aqui é 3h30 da tarde. Aí o Saarbrücken ele vai ter que tentar reverter esse resultado de 2 gols na casa do Braunschweig. Porra, difícil. Mas pode ser um jogo legal, um jogo aberto, porque uma equipe tem que fazer pelo menos 2 para levar para a prorrogação. Então a gente deve ver aí um jogo bem disposição. E é um time que vai deixar espaço para um time que é melhor, que já ganhou o primeiro jogo fora de casa. Pode ser legal aqui esse cenário de gols. 1,5 e 2,5 é legal. É legal. É o jogo que vale a temporada, né? Não acho que o Saarbrücken vai desistir, não. Perdeu de 2-0 em casa, mas vai tentar buscar fora, pode ser interessante aí. Tá bom? Agora vamos para os jogos que eu sei que vocês gostam. Vamos começar então com o maior de todos, o gigantesco Vasco da Gama. Meu Vasco perdeu pro Fluminense, né? Sem comentários, hein? Pô, perdeu com o gol do Guga. É muito triste. O Fluminense jogou melhor. O Vasco jogou bem o primeiro tempo. O Vasco poderia ter feito 2, teve 2, fez o gol. Aí teve o do Ryan sozinho, né, que ele chutou em cima do goleiro. Depois teve a do Ryan, que ele chutou no travessão, bateu, caiu, mas não foi dentro. Aí depois, quando o Verratti fez o gol contra, eu falei, esse negócio aqui vai desandar, irmão. O Verratti fazendo gol contra, aí o segundo tempo foi todo o Fluminense, o Vasco jogou nada. Vamos lá, o Vasco, deixa eu falar a situação aqui. Se o Vasco ganhar esse jogo, o Vasco ganhar do Melgar, o Vasco vai se classificar na segunda posição, porque ele vai a 8 pontos e o Melgar fica com 7. O Lanús provavelmente vai ganhar do Porto Cabelo, tá? Mas ainda que não ganhe, o Lanús ele já está garantido como líder do grupo, já está nas oitavas de final. Só lembrando a vocês que o segundo colocado, vocês vão ver que está com a cor diferente. O primeiro colocado ele já está nas oitavas de final e o segundo colocado ele vai enfrentar algum terceiro da Libertadores, para aí sim ir para as oitavas de final. Para o Vasco é importante avançar, irmão. Se vai pegar a Libertadores, não importa. Importante para o Vasco é avançar em São Januário. Se não ganhar do time peruano, eu nunca mais vou torcer para o Vasco esse ano, hein? Não vão levar isso a sério, obviamente. Mas vamos lá. Lanús e Porto Cabelo, jogo para o Lanús ganhar. Não precisa ganhar, mas deve ganhar, porque esse time aqui da Venezuela é muito ruim. Mas é muito ruim. E meteu 4 no Vasco. Tô ficando cada vez mais sem moral de falar do meu time. Ô Vascaíno, me entendo, tá? É muito difícil. Você perde, você fica estressado, vai lá comentar na página do Vasco e tal, do jogador, xinga todo mundo. Mas você não precisa botar a cara aqui que nem eu. Triste. Vamos lá, São Paulo e Talheres. Agora a gente vai falar de Libertadores. São Paulo e Talheres, jogos também das 7 horas da noite. São Paulo, ele é quase o líder. Tá? O São Paulo joga só pelo empate para ele se manter na liderança. Só que o que acontece? Na Libertadores, mesmo tu sendo líder, tu tem aquela classificação geral. Né? O time que fez mais pontos, ele vai decidir todas em casa, depois o segundo. Então não basta só ser líder. Quanto mais você pontuar, mais chance você tem de decidir os seus jogos em casa. Então acredito que São Paulo vem para ganhar o jogo, ainda mais depois de ter tomado 2 do Mirassol. O Talheres, ele já está eliminado. Tá? O Talheres ele não tem mais chance de chegar nas oitavas de final da Libertadores, mas ele tem chance de ficar em terceiro e jogar a Sul-Americana, né? O terceiro colocado, ele vai pegar o segundo da Sul-Americana para ver quem vai para as oitavas de final. Então, é importante para o Talheres terminar acima do Alianza Lima. Então, o Talheres ele vai jogar para pelo menos ir para a Sul-Americana. Dito isso, Brasil e Argentina, São Paulo empate a 0. Para mim, o São Paulo não perde. Acredito que o São Paulo deva ganhar, aqui para mim, no máximo empate. Tá bom? São Paulo não vai entregar essa liderança aí, não. Deixa eu ver. Se São Paulo perder e o Libertad ganhar, dependendo do resultado, o Libertad passa no saldo de gols.
São Paulo empate anula. Liderança vai garantir o São Paulo. Indo agora para os jogos das 9h30, mantendo aqui na Sul-Americana, eu tenho um Estudiantes contra Carabobo. Esse aqui é o grupo do Botafogo. O grupo tá bem embolado, tá tirando o Carabobo aqui, que é o bônus do grupo. Eu tô Universidade do Chile com 10, Estudiantes com 9, Botafogo com 9. O Estudiantes, ele provavelmente ele vai ganhar do Carabobo, ele já tá classificado. Tá? Ele ganhando do Carabobo, ele tá classificado. Então, para mim, é Estudiantes para ganhar, e digo mais. Esse jogo aqui, um Estudiantes para ganhar e 2 golzinhos no jogo me pega. Tá? Já vai para uma odd em torno de 1,25, né? Já dá para você fazer uma duplinha. Aqui é para ganhar bem. O Carabobo é muito ruim, tem média de mais de 2 gols sofridos por partida. Eu acredito que o Estudiantes deve vencer bem. Tá? Porque 1x0 basta, mas você vai arrastar esse 1x0, aí chega no final, de repente tem uma bola parada, tá ligado? Uma bola parada, um escanteio. Então acho que vai evitar o susto, o Estudiante. Vai vir para tentar amassar logo aí e garantir essa vaga. O outro jogo que é muito interessante é o jogo do Botafogo contra a Universidade do Chile. Qual é a fita aqui? O Botafogo precisa ganhar. Se empatar, provavelmente o Botafogo vai ser eliminado, tá? Porque se o Botafogo empatar, o Estudiante precisaria só empatar contra o Carabobo. Volto a repetir, para mim o Estudiante vai ganhar esse jogo. Então, para o Botafogo, só a vitória interessa. O Botafogo vai jogar dentro de casa, é um jogo que o Botafogo não pode pensar em perder. A Universidade do Chile, para mim, vem para jogar por esse empate, vem com o regulamento embaixo do braço, então, de cara eu falo para vocês, pensando no bilhete, eu gosto do Botafogo empate anula, porque o empate anula, a gente está protegido com o empate, e o empate ele é maravilhoso para a Universidade do Chile. Para mim, ele vem para empatar, ele não vem para ganhar. Tá? Se ganhar, tudo bem, mas tá ligado o que eu tô falando? Eles vêm para classificar, mano. Ganhar é consequência, de repente o Botafogo dá um mole aí, mas eu acredito que a Universidade vem fechadinho para tentar isso na boa. E o Botafogo vai ter o volume do jogo. Logo, se você gosta de escanteio, um Botafogo para ter mais cantos aí no primeiro tempo, o Botafogo para cumprir uma linha de escanteio é bastante interessante. O Botafogo vai ter um volume ofensivo muito grande, porque é um time que precisa ganhar, a não ser que o Botafogo faça um gol tipo nos 10 primeiros minutos. Mas ainda assim entra aquele cenário. Teu time tá ganhando por um gol de diferença, tu não pode ficar se defendendo, né? Principalmente no início do jogo. Tu tem que continuar atacando para tentar construir um resultado confortável e não ser surpreendido no final da partida. Por isso, para quem gosta de escanteios, buscar algo de cantos a favor do Botafogo é muito interessante, porque é o time que precisa ganhar. Um outro cenário que eu ainda gosto é o cenário de 2 gols. Por quê? Porque é um jogo que o Botafogo, teoricamente, começa sendo eliminado, né? Porque ele é o terceiro colocado. Então, os 2 jogos empatando, o Botafogo começa eliminado. O Botafogo fez um gol, a Universidade do Chile está sendo eliminado. Aí ele vai correr atrás, e ele vai se abrir com o Botafogo. E também volta no mesmo cenário, o Botafogo fazendo um gol, para mim o Botafogo vai continuar buscando para fazer o segundo e ficar tranquilo. É mais time que a Universidade do Chile, mais time, e para mim o Botafogo deve vencer. Mas eu ainda iria com empate anula, para eu ficar mais tranquilinho. River Plate e Universitário do Peru. Vamos entender aqui, o River Plate já está classificado, já é o líder do grupo, tem 11 pontos, Universidade tem 7. Universidade está concorrendo aqui a vaga com o Del Valle. Para mim, o River ganha. Muito mais time que os peruanos, joga no Monumental, quer pontuar mais para poder decidir seus jogos em casa, é um time que faz valer muito o mando de campo, e para mim o River ganha. Vitória seca do nosso queridíssimo River Plate. E para fechar, os jogos aqui da Libertadores, 9h30 tem o Del Valle contra o Barcelona de Guayaquil, 2 times do Equador com uma pequena diferença. O Del Valle, ele joga na altitude, Guayaquil não tem altitude. Já estive lá na final da Libertadores, que foi Furacão e Flamengo, e Guayaquil não tem altitude. Não que o time não saiba jogar na altitude, né? Porque está acostumado com o campeonato equatoriano, mas é diferente quem só joga lá, que é o caso do Del Valle. Quem joga diante da sua torcida na altitude, para mim, o Del Valle ganha esse jogo. Mas é uma partida que eu buscaria muito o cenário de 2 gols. Vou mostrar aqui para vocês por quê. Porque o Barcelona de Guayaquil ainda tem chance de passar, desde que o Barcelona vença e passe o saldo de gols. O saldo de gols a diferença está bem pequena. Tá? Por exemplo, se o River ganhar de 1-0 e o Barcelona ganhar de 1-0, o Barcelona passa. Porque eles empatariam no saldo de gols, mas o Barcelona de Guayaquil teria um gol a mais, um gol feito a mais. Então, assim, tá bem legal esse grupo, tá bem bolado. O Del Valle precisa ganhar para passar, o Barcelona precisa ganhar para passar. Se o Universitário estiver ganhando do River, por exemplo, as duas vão jogar
para pelo menos pegar essa terceira vaga e jogar a Sul-Americana. Então, como é um jogo que as duas equipes estão brigando por uma classificação, seja para a próxima fase da Libertadores, seja para a próxima fase da Sul-Americana, é um cenário para mim de jogo aberto. Eu gosto desse 1,5 e eu gosto desse 2,5 para quem é mais ousado também. Quem é ousado também, essa vitória do Del Valle eu gosto, por conta da altitude. Eu gosto. Mas eu ainda prefiro um cenário de gols. Para a gente fechar, vamos para o grupo do Corinthians da Sul-Americana. Huracan e Corinthians. Corinthians tem chance de passar? Tem chance de passar. Mas a situação do Corinthians é um pouquinho complicada. Deixa eu ir primeiro para outro jogo, que vai ser mais fácil para vocês entenderem. O América de Cali joga com o Racing do Uruguai. O América de Cali vai pegar o bônus aqui, que o Racing tem 5 jogos, 5 derrotas, 13 gols sofridos. Né? O time tem quase 3 gols sofridos por partida. O América de Cali vai ganhar provavelmente e ele vai a 10 pontos. Então o que acontece? O Corinthians só a vitória interessa, tá? Analisando que o América de Cali provavelmente... É tipo o cenário do Estudiantes, que provavelmente o Estudiantes vai ganhar porque pegou o time mais fraco em casa na última rodada. É esse cenário aqui do América de Cali. Então o Corinthians, o empate não serve. O Corinthians tem que ganhar esse jogo. Só que ele vai pegar um time enroscado, que é esse time do Huracan, fora de casa. E eu ainda acredito que o Corinthians vença. Foi com um time mistão, né? Só que o Yuri Alberto machucou, né? Caraca, eu tô lembrando agora, o Alberto machucou, acho que ele não joga. Pô, jogo difícil, hein? Pô, vou falar pra vocês, sabe por que eu gosto desse jogo? Eu gosto de cartão. Se sua casa tem cartão, é Brasil e Argentina, eu gosto de cenário aí de mais de 4 cartões no jogo, ambas levam 2 ou mais cartões. E eu gosto também, deixa eu ver quanto tá pagando, menos de 4 gols. Não acredito que esse jogo saia 4 gols, por conta do poder de fogo das duas equipes. Mas esse 1,5 aqui, ó, pra quem é ousado, cara, esse 1,5 ele chega, hein? Ele chega porque o Corinthians, se o América de Cali estiver ganhando, o Corinthians vai ter que ir pra cima com tudo. Rapaz. Deixa eu ver aqui. E se o Corinthians ganhar por 3 de diferença, não vai acontecer. O Corinthians vai ganhar de 3 de diferença, mas se o Corinthians ganhasse por 3 de diferença, o Corinthians ele seria o líder do grupo no saldo de gols. Olha que doideira. É isso? Tô ruim de conta, mas... Cara, eu arriscaria 2 gols. Se fosse para ousar, é um jogo que provavelmente não vai estar nos meus bilhetes, tá? Ou um golzinho do Corinthians pode ser legal. 1,5 tá pagando em 50, um gol do Corinthians deve pagar 1,30. Pode ser legal numa duplinha. Mas, pô, eu gosto aqui, cara. Não acho que esse jogo vai ficar 0-0, não. Principalmente porque o outro jogo lá pode estar definindo a classificação, a desclassificação do Timão. Pô, de olho nesse jogo, tá? Não, pra mim não é o melhor jogo dos que a gente tem amanhã, mas é um jogo muito interessante. É um jogo muito interessante, principalmente se o Corinthians estiver sendo eliminado. Bom, Drop, então é isso. Fechamos nossos jogos, tá? De terça-feira. Que seja um dia muito bom pra gente. Eu sei que o vídeo fica um pouco mais longo quando é a última rodada, mas eu tento explicar tudo direitinho pra vocês, o que vale, o que não vale, quantos gols o time precisa, quanto não precisa, pra poder você fazer uma entrada interessante, né? Você não precisa repetir o que eu falo ou ir na minha análise, mas pelo menos você souber a informação, acho que você consegue construir uma análise também muito boa. Tá bom? Então é isso, nos vemos amanhã. Não esquece de participar do grupo free, tá? Para receber coisa boa lá. Tamo junto, muita fé, pra cima. Bom, tropa, para amanhã uma duplinha pra gente. Primeiro jogo, Vasco para ganhar o Melgar e Botafogo para fazer um golzinho no Universidade do Chile. Essa nossa duplinha deu total de 1,71 de odd. Sempre bom para dobrar o nosso investimento ao próximo disso. Tamo junto, muita fé, pra cima.